terminarei essa terra de além, e lá terminarei a muita luta de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança, dos que viviam por ti, pois eles recebem forças que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei essa terra de além, e lá terminarei a muita luta de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E que tão bela é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que lhes ali. Sim, eu porfiarei essa terra de além, e lá terminarei a muita luta de aquém. Lá está meu bom Senhor, qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Eu porfiarei essa terra de além, e lá terminarei a muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Vamos dar início desse culto em nome de Jesus. Eu peço para a igreja se pôr de pé, nós vamos estar fazendo uma oração. E que Deus venha falar conosco essa noite, para nos ler a palavra de Deus. Então, oramos. Senhor eterno Deus, Criador dos céus e da terra,
Senhor, estamos aqui esta noite, Senhor, para te pedir, primeiramente, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado pelo dia e pela noite, pela oportunidade de estar na tua casa, te buscando e te servindo, Senhor. Venha ajudar cada um que aqui se encontra nesta noite, que possa sair daqui abençoado. Abençoa aquele irmão, aquele ouvinte que está no outro lado da live, Senhor. Abençoa também, Senhor, que ele possa ser abençoado, porque se ele está escutando é porque ele acredita e ele confia em ti, que é só um Deus, é só um Senhor Salvador. Muito obrigado, Senhor. Continua abençoando cada um em nome de Jesus. Pode tomar assento, irmãos. Glória a Deus. 175, irmãos. Irmãos amados, se resgatamos.
Graças a Deus, né, irmão? Vivi perdido, mas hoje sou remido, né? Convido a igreja mais uma vez a se pôr de pé, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra em Isaías 59. Isaías 59, do 1 ao 11. Eu leio o primeiro, depois, irmãos, um após o outro. Tem um tempinho para os irmãos encontrar. Isaías 59, do 1 ao 11. Todos encontraram? Amém? Então tá, eu leio o primeiro, depois eu leio terceiramente um após o outro. Eis que a mão do Senhor não está recolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na verdade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas telhas não prestam para vestidos, nem se poderão cobrir com suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz e todas as suas ações são injustas. Vocês preferem seguir caminhos errados e por isso não têm segurança. Por isso o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Andamos apalpando as paredes, como se fôssemos cegos, como se não tivéssemos olhos. Ao meio-dia tropeçamos como fosse de noite. E em plena flor da idade perecemos mortos. Todos nós bramamos como urso e continuamente gememos como pombas esperando o juízo, e ele não aparece pela salvação, e está longe de nós. Amém. Já que estamos em pé, vamos continuar agora. Vamos fazer oração pelos pedidos de oração. Tem alguém que necessita de oração, se quer se manifestar? Temos agradecimento? Amém. Vamos estar orando. Alguém que está do outro lado da live também precisa de oração. A gente não sabe qual é a necessidade, qual é o problema, mas creia em Deus. O Deus que está aqui pode te ajudar onde você está. Não interessa o problema que você está passando, mas o Senhor pode ajudar. Vamos pedir para o irmão Gilmar. A paz do Senhor, queridos. Vamos orar, então. Em nome de Jesus. Pai, graças te damos por mais esta oportunidade sublime de estar na sua casa, momento este que há muitos lugares não tem essa liberdade, em muitos países, Senhor Deus, não tem essa liberdade, e pela sua misericórdia nós temos essa liberdade, Senhor, ainda que resumida,
mas ainda não foi nos tirado o prazer, a alegria, como o salmista disse, de estar na tua casa. Pai, nós oramos no nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, nós não queremos falar simplesmente por falar, mas te adorar na beleza da tua santidade. Porque estamos aqui, porque cremos no nome daquele que vive para sempre. Aquele que um dia entrou na nossa vida, que estava desorganizada, estávamos perdidos, sem direção. Mas o Senhor, lá no fundo do túnel, na escuridão, brilhou uma luz, e essa luz se chama Jesus Cristo de Nazaré. Veio com graça, com perdão, com salvação, e disse que todos aqueles que crêem no seu nome, o Senhor assim faria milagre. Todos aqueles que entregariam sua vida para ti, o Senhor cuidaria como um Pai zeloso e bondoso. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui na minha mão, vários pedidos de oração, Senhor. Exatamente 22 nomes está neste papel. E aqui nós estamos confiando e clamando por todos este nome e aqueles que estão lá na live, na sua casa, Senhor, crendo no milagre. Até queriam vir, mas não puderam por causa da sua saúde. Mas nós oramos no nome de Jesus Cristo. Poderoso médico dos médicos, adentra lá naquela enfermidade. Retira para a glória do nome do Senhor, que haverá testemunho, Senhor. Haverá milagre. Porque nós não nos reunimos aqui por um mero costume, não. Nós nos reunimos aqui por causa da sua grandeza, da sua misericórdia, das suas promessas, que prometeu abençoar o seu povo, que reunisse no seu nome. Pai, no nome de Jesus, louvado é teu nome. Graças a Deus. Bendito é o teu nome. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a ti, meu Senhor. Obrigado pela misericórdia que alcançou a todos nós aqui. Obrigado, Jesus, pelo milagre já feito. Obrigado, Jesus, pelas vidas que aqui chegaram e que estão nos ouvindo. Quem sabe no lar de alguém que nos ouve está com necessidade, Senhor. Algum problema que para nós parece insolúvel, mas diz a tua palavra que para ti não há impossibilidade. Nós entregamos nas tuas mãos todos esses pedidos. Cada vida que aqui está, que crê no nome do Senhor, nós oramos, abençoamos, no nome precioso de Jesus. Amém. Você não pode sentar? Mais um hino. 525, irmãos, da Massarga. 525. Já refluge a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu cruel
Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glórias refulgentes sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações irá julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes lá no céu irão cantar, venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Graças a Deus, né, irmão? Vencendo, vem Jesus. Vamos ver se tem alguém que nos visita essa noite. Tem alguém que nos visita essa noite? Os irmãos já são da casa, né? Tem nosso irmão Valdir, vai falar, irmão Valdir. Os gaiteiros não tiram, vamos cantar aquele corinho lá, sois bem-vindos. Tem mais alguém? Já nós não podemos se abraçar, né, irmão, por causa dessa quarentina. Vamos cantar aquele corinho, sois bem-vindos, né? Esqueci o corinho já. Esqueci, diz aí. O corinho. Olha, sois bem-vindos, sois bem-vindos. Visitando, vindo, sua presença é um prazer. Por Jesus estamos dizendo, a igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Amém. Não estava muito bom, está muito bom, agora vamos participar vamos ouvir a palavra de Deus com o nosso irmão Valdir. Glória a Deus. Então, eu vou orar, porque não, os irmãos se colocar, está difícil, né? Tudo de máscara, vamos orar. Irmão, vamos orar. Vamos ouvir a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, entregando o Teu servo nas Tuas mãos. Usa ele poderosamente, Senhor. Eu peço que ele abençoe a Tua palavra, porque já é abençoada, Senhor. Usa Teu vaso nas Tuas mãos, que ele possa transmitir a Tua palavra. Que nós possamos dar aqui, Senhor, no nosso entendimento, Senhor, aprender da Tua palavra. Nós entregamos tudo em Tuas mãos. Amém. Obrigado.
Então, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus. Então, o irmão Matias nos convidou para nós, nesta noite, trazermos uma introdução, uma panorâmica sobre o livro do profeta Joel. Tá? Então, foi assim que ele nos mandou, pelo WhatsApp, uma panorâmica do livro do profeta Joel. Então, quero agradecer a Deus e cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Deixar minha gratidão ao nosso irmão Matias, agradecer a ele por esse convite, por essa honra. E estamos aqui com alegria, então, para fazermos essa introdução. Graças a Deus. Sempre agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado. E Ele ainda nos oportuniza, irmãos, de nós podermos nos reunir e estarmos estudando um pouquinho da Palavra de Deus e ainda estarmos em comunhão uns com os outros, na casa do Senhor, ainda que não possamos nos cumprimentar, nos abraçar, como era nosso costume, mas a própria Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, né? Então parece que estamos vivendo esses dias de deixar de abraçar. Graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos estão alegres, felizes? Diz amém? Isso. Abra aí, irmãos. Não vamos abrir Joel, irmãos. Vamos abrir Isaías, capítulo 61. Vamos começar introduzindo com Isaías 61, já que vamos encaixar um pouquinho esse livro do profeta Joel dentro do tempo. Quero passar para os irmãos, então, essa ideia, ou o tempo em que acontece a profecia do profeta Joel. Já que é uma panorâmica, vamos estar situando para os irmãos o tempo que acontece a profecia do profeta Joel. Para isso é importante os irmãos entenderem o que está se cumprindo na profecia de Joel e por que ele profetizou. Os irmãos encontraram? Amém? Está escrito assim: o Espírito de Deus, o Senhor, é sobre mim, porque o Senhor Jeová me ungiu para proclamar boas novas aos aflitos, e enviou-me a restaurar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade por remissão aos cativos e abertura de prisão aos prisioneiros. Verso 2, a apregoar, presta atenção, o ano da benevolência, graça do Senhor Jeová, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os enlutados. Digo amém. Podem sentar, irmãos, por gentileza. Muito obrigado, Deus abençoe. Eu queria começar com essa introdução nesse verso número 2, especialmente, que eu já dei ênfase nessas duas palavras importantes, quando Isaías, ele profetiza e ele antecipa o próprio ministério do Senhor Jesus. Ele lá em Lucas 4, e verso 18 em diante, o Senhor Jesus vai ler essa mesma passagem, somente até o finalzinho do verso 1, porque o verso 2, ele acontece depois, então o Senhor ele não lê essa parte, ele lê só o final do verso 1, que é a parte que está se cumprindo o seu ministério. Tá? E o verso 2, então, ele diz: e apregoar o ano da benevolência do Senhor Jeová e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os enlutados. Então, eu quero dar ênfase à palavra ano e à palavra dia. Na palavra ano nós vamos estudar noutra oportunidade, mas a palavra dia, irmãos, sempre que a Bíblia fala de dia, o dia do Senhor, ou dia da vingança, ou dia da sua vinda, está falando da segunda vinda literal de Cristo. Tá? E quando a Bíblia fala da palavra ano, é o tempo da graça, é o tempo da nossa existência, o tempo da nossa vida, é o ano da graça da vida. Tá? É o tempo que nós temos de toda a nossa existência para aceitar o Senhor Jesus. E quando a Bíblia fala do dia, então está falando mais especificamente do juízo de Deus sobre a terra, especialmente na segunda vinda literal de Cristo. Tá? Então é importante esse texto para os irmãos entenderem a profecia de Joel nessa introdução.
Tá, irmãos? Então ele diz que o Senhor, o próprio Senhor Jesus, ele vai trazer o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os enlutados. Então é esse dia da vingança que o profeta Joel vai profetizar sobre ele. Então agora sim, irmãos, nós vamos lá para o profeta Joel, abram lá agora, verso 1, capítulo 1, verso 15. Então vão lá para o profeta Joel, abram lá. Lembrando que é só uma panorâmica, nós não vamos estudar o livro para os irmãos. É isso que é o nosso propósito aqui nesta noite. Verso 15, esse texto 1:15 de Joel é a chave do livro. É o verso que vai resumir a profecia do livro de Joel. Contrário, irmãos? Amém? Isso, então diz assim, ó, ai desse dia. Lembrem de novo a palavra dia, que eu salientei bastante. Ai desse dia, porque o dia do Senhor Jeová está perto, e virá como a assolação da parte do Todo-Poderoso. Então, o profeta Joel, o livro vai tratar-se do dia do Senhor. Então, Joel, todos os 3 capítulos do livro de Joel vão falar especificamente dessa plataforma, o dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor. Glória a Deus. Então, os irmãos já sabem que a profecia de Joel se refere a esse dia, ao juízo de Deus que virá sobre os homens. Aleluia. Principalmente na sua segunda vinda literal, no final da grande tribulação. Graças a Deus. Antes de nós entrarmos um pouquinho mais, irmãos, falar um pouquinho então sobre esse profeta, o profeta Joel. Ele tem apenas 3 capítulos, é considerado profeta menor, não pela importância, mas a quantidade de escrita do seu livro. São só 3 capítulos, quanto Daniel, por exemplo, tem 12, Ezequiel 48, Jeremias 52, Isaías 66, Lamentações tem 5. Mas tem 154 versículos, Lamentações. Então ele é considerado menor porque só tem 3 capítulos e são 73 versículos apenas no livro do profeta Joel, coisa de 10 minutos para a gente ler. Tá, irmãos? Para os irmãos terem uma ideia, eu li 2 vezes por dia ele, desde que o irmão me convidou, para que ficasse todas as palavras desse livro bem gravadas na minha mente, no meu coração. Então, são uma leitura rápida ali, de 10 minutos, você vai conseguir ler todo o profeta Joel. Ele é um profeta menor por isso, não na importância, porque a profecia é muito importante, aquilo que ele fala, a sua palavra profética que Joel traz para nós. Também eu anotei mais alguma coisa sobre o profeta Joel, o tema central, então, 1:15, né? Nós já lemos aqui. Ele profetizou provavelmente nos dias do rei Joás. Entre o ano ali há algumas divergências, mais ou menos 795 a.C., outros colocam 850 a.C., mais ou menos nessas datas ali. Isso tem uma cronologia ali em 2 Reis 22, do 10 ao 11, e também 2 Crônicas, capítulo 23 e o 24. Também está registrado em 2 Reis, capítulo 11 e também no capítulo 12. Tá? Esse é o tempo do rei Joás. Provavelmente, ele profetizou nesses dias e ele chegou a ser discípulo de Eliseu. Alguns colocam isso. Tá, irmãos? Não sabemos ao certo, não temos nenhum versículo que comprove isso, mas pela ausência de citação de reis, pela ausência de citação de algum monarca no livro, se entende que pode ter acontecido nesses dias, já que Joás foi um rei que, antes do seu reinado, quem tomou conta dele foi o sacerdote Joiada, já que o rei Joás era muito jovem, era uma criança, praticamente um bebê, quando Atalia começou a destruir, então, os herdeiros do reino, e ele foi, então, escondido por esse profeta, e por esse sacerdote, desculpe, e depois, então, quando ele teve idade, então, foi-lhe concedido o reino. Provavelmente, Joel profetizou nesses dias. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos lá. Quando que se situa o livro do profeta Joel? Ele é filho de Petuel, né? O verso 1 está dizendo ali que ele é filho de Petuel. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o profeta Joel é muito conhecido por nós, principalmente o verso 2 e 28, muito citado, muito lembrado, porque Pedro citou no dia do Pentecostes. O Joel 2 e 28,
Pedro cita esse versículo, quando desceu o Pentecostes, e por isso o profeta é muito conhecido por isso, também pela citação dos 4 gafanhotos devoradores, do verso 4, né? O verso 4 que fala dos 4 tipos de gafanhotos, também ele é conhecido, essa passagem do profeta Joel. Graças a Deus. São as passagens mais conhecidas, às vezes não é muito estudado, por falta de entendimento da profecia. Tá, irmãos? Às vezes um pouco complexo, já que o profeta, ora ele profetiza acontecimentos históricos com projeção profética, e ora ele vai direto para a projeção profética, né? Então ele tem essa variação, e nós vamos mostrar para os irmãos, versículo por versículo, o que é mais profético e o que é histórico e profético também dentro do livro. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria mostrar para os irmãos, então, situar Joel dentro da história, dentro do tempo do acontecimento da profecia de Joel. Então eu fiz até um desenho aqui, já vou mostrar para os irmãos, mas antes, irmãos, falar para os irmãos que nós aguardamos, ainda hoje, o arrebatamento da igreja. Amém? Graças a Deus. O Senhor pode vir hoje ainda, né? Antes do final desse culto, não sabemos, aguardamos Ele, ainda para hoje. Mas o Senhor pode vir amanhã, a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem. Não sabemos quando o Senhor virá. Não sabemos quando Ele vir. Mas quando Ele vir, será o rapto da igreja. A igreja vai subir, será arrebatada, será transportada daqui para os céus, mais especificamente para a Nova Jerusalém, que foi o lugar que o Senhor foi preparar para nós, João 14, ele disse, olha, eu vou vos preparar um lugar para vocês. Esse lugar chama-se Nova Jerusalém, onde nós vamos habitar, onde a igreja vai habitar. E depois que a igreja subir daqui, que a igreja for arrebatada, iniciar-se-á, então, o que a gente chama de a grande tribulação, que os irmãos conhecem, a 70ª semana de Daniel. Então, iniciar-se-á a grande tribulação. Essa grande tribulação são de 7 anos, dividido em 2 períodos de 3 anos e meio para cada um. Tá, irmãos? Eu estou fazendo uma forma bem resumida para vocês entenderem. Ao final desses 7 anos, então, Jesus voltará literalmente sobre a terra. Nesse primeiro momento do arrebatamento, do rapto da igreja, ele é invisível e ninguém verá. Somente aqueles que participarão dele. Aqueles que participarão do arrebatamento, os mortos que vão ressuscitar primeiro, eles ressuscitam primeiro, nós os veremos, não é num piscar de olhos, seremos transformados neste momento, tá? Depois seremos arrebatados. Glória a Deus. Pode ser numa quarentena dessas, quem sabe? Quantas quarentenas ainda poderão existir? Então, irmãos, eu estava pensando que se num dia desses, numa quarentena dessas, ninguém possa sair de casa e dar o arrebatamento, ninguém vai saber, só aqueles que participaram. Se as pessoas estarão trafanqueadas dentro de suas casas e demorarão a perceber, muitos não se darão conta, somente quando for liberado, então, para vir à igreja, talvez alguns darão falta do pastor, darão falta de alguns irmãos, e começará a se perguntar por que os irmãos não vieram, por que o pastor não veio, por que tão pouca gente na igreja, ou por que a igreja não abriu. E vai demorar para alguém perceber que o arrebatamento aconteceu. Então pode ser assim, irmãos, não estou dizendo que será assim, mas pode ser assim. Pode ser assim. Então esse evento ele é invisível. Mas 7 anos após, o evento é visível, Jesus virá e todo olho o verá, é o que Zacarias diz, capítulo 14, que todo olho o verá. Também os anjos falaram para isso quando Jesus ascendeu ali em Atos 1, capítulo 1, versículo 3, que todo olho o verá. E juntamente com ele virá a igreja virá junto com Jesus. Então, nesse momento que ele virá, da Nova Jerusalém, virá para socorrer o povo de Israel, aqui na terra. Glória a Deus. E é exatamente aí, irmãos, o Amargedon. Haverá uma guerra, uma grande batalha chamada Amargedon. E acontecerá nesse dia, que é o dia da vingança do Senhor, ou o dia do Senhor que o profeta Joel fala, que é o tema central do seu livro. Glória a Deus. Então, irmãos, eu fiz um desenho para mostrar para os irmãos que o livro do profeta Joel, ele se encaixa
exatamente na metade desse período chamado Grande Tribulação de 7 anos. É exatamente na metade desse período que começa a profecia de Joel. Tá, irmãos? Ele se encaixa aí. Então, eu fiz um desenho aqui para os irmãos, vou mostrar aqui para o pessoal da internet, da live. E aqui o rapto da igreja. Ela sobe para Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém continua descendo. Durante os 7 anos da Grande Tribulação, nós temos 2 períodos de 3 anos e meio, e Joel profetiza, o início da sua profecia começa exatamente na metade desse período de 3 anos e meio. É ali que Joel começa a profetizar. Quando os irmãos têm isso em mente, eu vou passar aqui para vocês. Quando você tem isso em mente, fica mais fácil de entender a profecia de Joel. A profecia dele, ela começa a acontecer na metade dos 3 anos e meio. E o que acontece na metade dos 3 anos e meio? Então, o primeiro período é o período de preparação, em que o anticristo sairá vencendo e para vencer, e para agrupar e conquistar um reino para ele. Os 3 anos e meio são um tempo de preparação, em que o anticristo preparará as nações, conquistará reinos e implantará o seu governo mundial aqui na Terra. Isso vai demorar 3 anos e meio. Esses primeiros 3 anos e meio, poucas pragas acontecem nele, irmãos. Muita gente não sabe, mas o primeiro selo é aberto logo após o rapto da igreja no céu, e o segundo selo só é aberto depois de 3 anos e meio. A partir de 3 anos e meio é que acontece a abertura do segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo. E durante a abertura desses selos acontecem as 7 trombetas. E também o evento das 7 taças dar-se-á no último momento da grande tribulação. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Digo amém. Isso, os irmãos estão entendendo. O pessoal da live aí se esforça aí para pegar essa ideia. E Joel, ele começa a profetizar exatamente nesses 3 anos e meio. Por quê? Porque nos 3 anos e meio é exatamente o tempo em que o anticristo conseguirá, então, implantar o seu reino. Ele estará dominando o mundo nesse tempo. E nesse tempo estará reconstruído, então, o templo dos judeus, que eles tanto aguardam a construção desse templo. Será construído o templo para o anticristo. E durante esse período, então, os judeus trarão oferta para o templo. Oferta de cereais e oferta de animais. E novamente, então, será implantado as ofertas ao templo, e os sacrifícios no templo serão implantados. Haverá sacrifícios e haverá ofertas no templo. Mas, exatamente nesse período de nos 3 anos e meio, o que acontece, irmãos? Tem um evento extraordinário no céu, porque o diabo será expulso do céu para a terra. Exatamente na metade da grande tribulação, está lá em Apocalipse 12. Tá, irmãos? Eu vou ter que correr um pouquinho, porque o relógio está correndo. E aí o que acontece? Ele expulso para a terra, então, nessa metade, o Satanás será expulso e ele dará o seu poder à besta, dará o seu poder ao anticristo. E ele se assentará, então, nesse templo, no trono de Deus, querendo ser adorado como Deus. Mas para que isso aconteça, irmãos, o que ele tem que fazer? O diabo, irmãos, não pode receber nenhum tipo de oferta consagrada a Deus. Ele não pode receber aquilo que é consagrado a Deus. Então, o que ele vai fazer? E é o capítulo 1 de Joel. Ele vai tirar a oferta. Ele vai proibir eles de trazer a oferta à casa do Senhor. Então, esse é o grande início. Isso vai mostrar para os judeus que ele é um falso Cristo, tá? Porque ele proibirá deles trazerem a oferta, porque ele não pode receber a oferta consagrada ao Senhor. Aleluia. Então eles perceberão isso, porque é o Joel 1:9, que diz: a oferta de cereal e a libação desapareceram da casa do Senhor Jeová. Os sacerdotes, servos do Senhor Jeová, estão de luto. Então, exatamente nesses 3 anos e meio, será tirada a oferta, será cortada a oferta do templo. E os judeus vão, como assim? Ele não está recebendo a oferta? Como está sendo tirada a oferta? Por que foi cortado o sacrifício? E haverá uma grande pergunta. Isso aí está também, irmãos, vamos lá para o profeta Daniel, agora os irmãos abram lá em Daniel, capítulo 9.
capítulo 9 de Daniel. Está lá em Daniel. Daniel fala sobre esse evento, no capítulo 9, versículo 24. Vamos para lá, abram lá. Vamos para o 27 direto, irmãos. Diz assim, ó, e ele firmará um pacto com muitos por 1 semana, os 7 anos, e na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a desolação que está determinada seja derramada sobre o assolador. Então Daniel já profetizava sobre esse evento, que seria tirado então as ofertas da casa do Senhor, exatamente na metade da grande tribulação, nos 3 anos e meio. Tá? Então é dentro dessa ótica, dentro dessa visão que os irmãos precisam ter para entender a profecia de Joel. Então esses 4 gafanhotos que ele fala no verso 1, 4, são 4 tipos de devoradores, de consumidores das ofertas. Esses gafanhotos vieram nesse tempo e devoraram a vegetação, as plantações, né? Comeram todo o alimento do campo, os pastos, as vegetações do campo. E não havia mais com o que eles tratarem o gado. Também houve, por causa disso, uma seca muito grande, terrível nesses dias, que secou os mananciais de água e houve um grande incêndio. Tá? E então o gado e as ovelhas e cabras, os animais de sacrifício, também quanto os cereais, que era o trigo principalmente, também os olivais e as vinhas, e as figueiras, e assim sucessivamente, todas as árvores frutíferas do campo secaram e não deram frutas, e não produziram, então, o seu fruto. E por causa disso, então, eles não puderam trazer oferta ao Senhor. A oferta não pôde ser trazida. É o que Joel está falando, um fato histórico. Esse momento é histórico. E Joel usa essa história, esse momento que aconteceu, para profetizar exatamente sobre o que acontecerá na metade dos 3 anos e meio, quando será cortada a oferta da casa do Senhor. Por que será cortada? Também, porque é uma projeção profética, o anticristo também trará os seus exércitos para invadirem Israel e tirarem de Israel os elementos da oferta, saquearem Israel, neste momento dos 3 anos e meio de grande tribulação. Também nesse período, irmãos, acontece o Mateus 24, a partir do verso 14 em diante, acontece exatamente, Mateus 24, 14 em diante, os acontecimentos desse verso em diante acontecem na metade da grande tribulação, em diante, tá? Graças a Deus. Então, é a partir dali que Joel inicia a sua profecia. Tá, irmãos? Então eu vou citar aqui para os irmãos e vou explicando, que nós temos pouco tempo. Veja só, o verso do 1 ao 3 de Joel é o anúncio dos acontecimentos. Ele faz o anúncio e ainda pede, no verso 3, que uma geração anuncie a outra. Os filhos dos nossos filhos anunciem a outra geração, que é o que acontece até hoje. Então, a profecia deve ser anunciada, deve ser proclamada, deve ser lida, deve ser explanada. Então, ele manda que seja anunciada. Do verso 4 até o verso 6, ele fala das pragas dos gafanhotos. Ele fala da praga dos gafanhotos. Do verso 9 até o verso 13, que é o que eu falei, as ofertas cortadas. As ofertas do templo são cortadas, e principalmente 3, que são cortadas, que é o fruto do campo, o vinho e o óleo, né? Que é o mosto e que é o óleo, e que são cortadas diante do Senhor. Do verso 10 ao 13, a destruição da lavoura, tá? Que eu falei, o trigo, o mosto e o óleo, principalmente. No verso 14, então, ele sai do elemento histórico e ele conclama um jejum. Ele conclama o povo a se arrepender. Ele conclama o povo a fazer um jejum de arrependimento e de conversão. Esse jejum serve até para nossos dias. Esse verso pode ser pregado e aplicado para nossos dias. Ele diz, convocai o jejum, faça uma santa convocação, porque o dia do Senhor está próximo. A vinda do Senhor está próximo. Tá? Então, uma proclamação que ele faz, que serve para nós também. O Senhor ainda não voltou. Então, é tempo de nós se arrepender, de nós se converter,
porque o dia está perto da vinda do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus que a igreja vai escapar disso aqui, mas quem não for arrebatado, irmãos, terá que enfrentar esses 7 anos de grande tribulação. E dentre várias coisas que irá acontecer, será a falta de produtos, de alimentos na terra. Será a escassez de alimentos na terra. Hoje nós sofremos com a crise econômica, mas o alimento tem. Nós vamos no supermercado, ele está abastecido, está cheio. Neste período, não haverá alimentação. Tá? Haverá escassez de comida, de produtos de alimentação. Tá, irmãos? Então, por isso que o verso 14 é um parêntese que ele faz, um apelo à conversão com jejum, com pranto, com sacrifício, com abnegação de si mesmo. E o verso 15 ele anuncia, ai daquele dia, o dia da vingança do Senhor. Tá? O verso do 19 até o 20, ele fala então dessa seca, desse fogo que eu falei, que ia consumir o campo e também, consequentemente, deixando os animais sem pasto, sem alimento. No verso 2, irmãos, do 1 ao 19, é a vinda literal de Cristo no Amargedon. Então, a vinda literal dele, ele desce da cidade, vem sobre a terra, Jesus vem no Amargedon, todo olho verá aqui, mas junto com ele também virá a igreja. A igreja virá junto com ele. Então, o verso 2, do 1 até o 19, está narrando essa descida de Cristo juntamente com a igreja. Tá? No capítulo 1, ele fala de uma nação poderosa. Tá? De uma nação poderosa, ele fala que veio sobre aquela terra, o verso 6, porque uma nação poderosa se levantou sobre a minha terra. É o Joel 1 e 6. Essa nação poderosa, o exército do anticristo. Tá? O verso 2, do 1 até o 19, ele também fala de um povo, de uma nação poderosa, de alguém que tem poder ali. Ó. O verso 2, olha só. Porque se aproxima o dia de tristeza, dia de trevas e de densa escuridão. Como a alva que se estende sobre os montes, assim virá um povo grande e poderoso, que nunca houve nos dias antigos, nem depois haverá pelos anos adiante nas gerações seguintes. Como é que eu sei que é a igreja, irmãos? Porque ele diz, como a alva que estende sobre os montes, como a alva, como o nascimento do sol, da luz, tá? Que a igreja é simbolizada como a luz, glória a Deus, como aqueles que brilharão mais do que as estrelas, graças a Deus. Aí é uma profecia de Zacarias, tá? E também de Daniel. Vamos abrir lá, Daniel 12, verso 3, para nós dar base. 12, verso 3, abram aí, irmãos, rapidamente, manuseia a tua Bíblia. Eu espero que os irmãos encontrem um minutinho, porque nesse momento, nesse dia, o Senhor virá e a cidade brilhará, mas também os seus santos, a igreja, nós, também teremos o brilho, teremos uma glória maior que a do sol, irmãos, maior que a do sol. Glória a Deus. Veja ali, ó. Isso, irmão, diga amém, diga glória a Deus. Daniel 12:3 diz assim, ó, mas os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinaram a justiça brilharão como as estrelas para sempre e eternamente. Amém? Isso, irmãos, é assim que nós vamos ser. Glória a Deus. É um dia de trevas, ele começa dizendo no verso 1. Um dia terrível para Israel, para o povo de Jerusalém, para o povo judeu. Mas para nós, a igreja que seremos salvos, não. A igreja virá como um sol. Aleluia, trazendo a luz juntamente com Cristo. Ela virá brilhando. Aleluia. Glória a Deus. Como astros nós seremos. E viremos então juntamente com o Senhor para essa grande batalha do Amargedon. O Senhor, juntamente com os judeus, vão guerrear contra o exército do anticristo. E a igreja, contra quem guerreará, irmãos? Será uma batalha espiritual contra os demônios. A igreja lutará contra os demônios. Ali se cumpre Efésios 6:10. Que a nossa batalha não é contra carne e contra sangue, mas contra as hostes espirituais, contra os principados, contra as potestades nas regiões celestiais. Então, Efésios 6, 10, 11, 12, também é profético para o dia da batalha do Amargedon, quando a igreja batalhará contra as hostes infernais nas regiões celestiais. Será nesse dia, no dia do Amargedon. Então, tenham em mente, irmãos, até o verso 19... é a igreja. Olha, presta atenção no verso 4. O seu aspecto da igreja é como o aspecto de cavalos,
e correm como cavaleiros. Aleluia. Agora abre aí, Apocalipse 19, verso 4. Vamos abrir, Apocalipse 19, verso 14, irmãos, desculpe. Verso 14. Glória a Deus. E a igreja, irmãos, que virá em cavalos, nos cavalos dos celestiais. Graças a Deus. São 200 milhões, está lá no Salmo 68. Leia o Salmo 68, verso 18, se não me falha a memória. Os cavalos do Senhor são 200 milhões. Apocalipse 19, 14 diz assim, ó, e seguiram-no os exércitos que estavam no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Amém? Isso, irmãos, o tempo não permite, mas dá para ler do verso 1 até o verso 14, irmãos, vão ver que é a igreja, que virá também montada em cavalos brancos, juntamente com o Senhor, para essa grande batalha do Armagedon nesse dia. Glória a Deus. Seguindo avante, irmãos, do verso 12 ao 15 é um convite à conversão novamente, de Joel. Do verso 16 ao 19, a batalha do Armagedon propriamente dita. Haverá uma grande batalha ali. E o Senhor, então, virá com seus arraiais, com a sua nação poderosa juntamente com ele, para derrotar o exército do anticristo. Verso 20 ao 22 é o ajuntamento das nações para essa guerra do Armagedon. Verso 23 até o 30, irmãos, de Joel, então ele vai mudar um pouquinho a profecia e vai falar já depois da guerra do Armagedon, ou seja, do 23 ao 30 ele vai falar do clima já restaurado durante o reino milenar de Cristo. Depois desse período aqui, irmãos, da guerra do Armagedon, que ela acontecer, então o Senhor implantará o seu reino milenar, durante 1000 anos reinando aqui na terra. E a igreja reinará juntamente com ele, não na terra. A igreja estará na Nova Jerusalém. Amém? Isso, Israel vai governar juntamente com Cristo na terra, na Jerusalém terrena, mas os salvos vão reinar na Jerusalém celestial, que é a Nova Jerusalém. Ela ficará acima, nos céus, nas regiões celestes. Isso é Efésios 1:3, que todas as nossas bênçãos, elas estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, o lugar da igreja são as regiões celestes. Amém? Isso, por isso nós vamos habitar aqui, e o salvo, ele será como a águia, será como as aves. Ele entrarão e sairão da cidade, porque a cidade estará acima da Jerusalém terrena. E ninguém poderá subir lá, senão os salvos. E ali está em Apocalipse, uma das igrejas do Apocalipse fala que nós teremos um novo nome, numa pedrinha. E o que é isso? Aquilo ali é a chave da entrada da cidade. Quem não tiver o seu novo nome escrito naquela pedrinha, não pode entrar na cidade. E somente os salvos da igreja entrarão na cidade. Amém? Que privilégio, irmãos. Dá para dar um glória a Deus? Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Os profetas, os judeus não entrarão na cidade. Não entrarão, somente a igreja, porque a igreja é a noiva do Cordeiro, né? Ou a esposa do Cordeiro. Aleluia. E Israel é a esposa de Deus. Ela, então, reinará na Jerusalém terrena, mas a igreja na Jerusalém celestial. Glória a Deus. Então, Joel, do 22 até o 30, do 23 ao 30, então, ele está falando desse clima restaurado no governo já no milênio. Uma pausa para o 28 e 30, então, ele fala do derramamento do Espírito Santo. Esse é o verso mais conhecido, talvez, de Joel, né? O 2:28 até o 30, que é citado por Pedro. Pedro cita esse verso, não por completo, tem detalhes aqui que Pedro não cita totalmente, mas ele fala. Então, houve, irmãos, o derramamento do Espírito Santo, que foi profetizado por Joel. Ele aconteceu em parte no Pentecoste. Ele não se cumpre totalmente no Pentecoste. Há 5 grandes derramamentos do Espírito Santo. Ainda alguns por se cumprir. O primeiro grande derramamento do Espírito Santo foi sobre a vida de Jesus. O segundo grande derramamento do Espírito Santo foi no Pentecostes. Glória a Deus. Os irmãos prestem atenção, depois em casa leiam e comparem
o 2:28 de Joel com o 2:18 de Atos. Há algumas diferenças ali. O terceiro grande derramamento do Espírito será antes do arrebatamento, possivelmente em nossos dias. Amém? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, nós estamos orando por isso, né? E aguardamos esse derramamento do Espírito sobre nossas vidas, sobre toda a carne, né? Assim que diz. O outro grande derramamento do Espírito será no dia do Amargedon. No dia do Amargedon haverá outro grande derramamento do Espírito ali, porque o Espírito Santo será tirado junto com a igreja no rapto. Ele subirá junto com ela. Depois ele será derramado novamente 7 anos depois, naquele dia sobre os judeus, quando eles se converterão e eles perceberão, eles reconhecerão a Jesus como Salvador, como verdadeiro Messias, e aí ali haverá um dia de conversão. O tempo não nos permite, mas é Zacarias 14. Os irmãos têm que ler todo o capítulo 14 de Zacarias, que se completa nesse dia. Então haverá uma grande conversão do povo de Israel neste dia aqui. E o último grande derramamento do Espírito Santo acontecerá no milênio. No milênio. Então, após a guerra do Armagedon, então será implantado o milênio, o reino milenar de Cristo. E durante esse milênio, então, o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne também. Então, eu queria deixar esse pequeno parênteses falando do 2:28, muito importante, que é muito conhecido por nós. Aleluia, e também serve de base, né? E realmente foi um derramamento do Espírito Santo nesses 5 cumprimentos dos 5 grandes derramamentos do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Compare, irmãos, 2:28 de Joel com Atos 2:17 até o 19, precisamente o 18. Em casa, os irmãos podem fazer isso, por favor. Depois, irmãos, então, nós temos o 31 e 32 ainda do capítulo 2, que ele fala que o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor Jeová, grande e terrível, né? Esse acontecimento do verso 31 e 32, ele se dá exatamente quando a Nova Jerusalém, ela entrar na atmosfera terrestre. A cidade vir, quando ela entrar na atmosfera terrestre, acontecerá o que está escrito nesses 2 versículos. Porque o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Por que em trevas? Porque o sol, a força do sol será menos que a força de um único salvo. Aleluia, isso mesmo, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos brilhar mais que o sol, irmãos. Você pode dizer amém? Aleluia, nós vamos brilhar mais que o sol, irmãos. Muito mais do que o sol será o esplendor da igreja naquele dia. E a cidade resplandecerá de forma maravilhosa nesse dia. Aleluia. Então o sol e as estrelas serão envergonhados, serão como trevas. Não brilharão. Ou, em outras palavras, o seu brilho será insignificante diante da glória da cidade. E da glória de cada salvo, irmãos. Glória a Deus. Verso 31 e 32. Capítulo 3 de Joel. Eu vou correr. Do 1 ao 10, irmãos, é a guerra do Armagedon propriamente dita. É a guerra propriamente dita. Vai acontecer ali. Verso 10, principalmente. Forjai espadas das vossas enxadas e lança das vossas foices. E diga ao fraco, eu sou forte. Então, um grande convite para as nações para que venham guerrear. O Senhor disse, venham todas as nações da terra. Todos os inimigos de Jerusalém, venham guerrear. Agora ele diz, convertam as enxadas e as lanças em foices. As enxadas em lanças, né? Desculpe, irmãos. Forjai espadas das vossas enxadas e lança das vossas foices. Por que ele diz isso, irmãos? Porque no Armagedon, nós pensamos que a guerra no Armagedon seria uma guerra, talvez a terceira guerra mundial, uma guerra bélica de armamentos modernos. Mas não será assim, irmãos. Todo o armamento que o homem tem moderno, de bombas atômicas, de armas poderosas, aviões, helicópteros, navios, submarinos, serão dizimados nas pragas durante a grande tribulação. Tem um elemento aqui fundamental chamado Leviatã, que nós não vamos poder falar dele hoje, mas todas as armas modernas dos homens eles não terão no final da grande tribulação nenhuma arma moderna, nenhuma mesmo. Os homens gastarão todas as suas armas, todas as suas munições durante a grande tribulação. E aí chega o Senhor dizendo no verso 10 que é para eles converter as enxadas em espadas. Veja só.
e as suas lanças em foices, e as suas foices em lanças. Então veja o nível de guerra que haverá aqui. Voltarão então a guerrear como nos tempos primitivos. Tá, irmãos? Eu não posso falar sobre isso, mas uma das 7 taças é derramada exatamente sobre o rio Eufrates, para que o rio Eufrates seque, para que o exército do norte possa passar por ele. E quando eu li isso aqui há muito tempo atrás, eu não entendia. Por que tem que derramar uma taça sobre um rio, o rio secar para passar? Que necessidade haveria? Os homens não têm ponte, helicópteros, aviões? Rio secar para os homens passar para guerrear? Eu ficava confuso. Mas, irmãos, todos os armamentos dos homens serão dizimados, como eu disse anteriormente. Então, nenhum rio, para passar um rio, eles não terão nenhum barco neste momento, no final da grande tribulação. Então, vejam, irmãos, que os exércitos dos homens naquele tempo serão como nada diante da ira de Deus sobre os homens. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aliás, irmãos, um simples vírus insignificante prostrou-se a terra diante dele em nossos dias. E aí o pessoal diz assim, eu estava pensando, eu já estava esquecendo de falar isso para vocês, eu estava pensando que os ministros da saúde, o pessoal da saúde diz assim, nós estamos em guerra. E eu estava pensando sobre o Armagedon. Ué, nós estamos em guerra? Contra quem? Contra um vírus? Invisível? E todo mundo tem que ficar em casa? Ah, irmãos, isso é coisa de Deus. Olha só o que Deus vai fazer com os grandes poderosos da terra na grande tribulação. Aqueles que se dizem poderosos, que se gabam dos seus armamentos atômicos, das suas potências de arma, serão como nada na vinda do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja Deus. O verso 11 ao verso 14 é o julgamento das nações no Armagedon. Verso 15 e 16, uma referência às taças do Apocalipse, versos 17 a 21, reino milenar de Cristo na terra. Amém? Então, irmãos, quando você lê Joel, não esqueça dessa figura. Fique bem gravado na mente dos irmãos. Essa figura é importantíssima, irmãos. Os irmãos entenderem, Joel começa exatamente na metade da grande tribulação. Na metade da grande tribulação é que ele começa a sua profecia. Irmãos, eu não posso pregar Joel para os nossos dias? Pode, irmãos. Hebreus 4:12, né? Toda a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes, né? O que são esses 2 gumes? O gume profético e o gume devocional. Então, o gume profético, então é esse que eu mostrei para os irmãos. Mas tem o gume devocional. A gente pode pegar uma passagem e aplicar para os nossos dias, tranquilamente. Tá? Devocional fala do nosso dia. Aplicar para mim, aplicar para a igreja nos nossos dias. Como Joel 2:28. Né? Muito aplicado para nossos dias tranquilamente, como qualquer outro versículo pode ser aplicado. Como, por exemplo, a mensagem dos 4 gafanhotos. É uma mensagem extraordinária, poderosa. Né? 4 tipos de demônios que agem sobre nossa vida para aquele que não traz oferta à casa do Senhor. Tem 4 demônios que agem na vida da pessoa. E assim sucessivamente. Mas eu mostrei para os irmãos o gume profético de Joel. Tá, irmãos? Então, quando os irmãos pensarem profeticamente, lembrem-se dessa figura sobre Joel. Graças a Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Lembre-se, irmãos, dia do Senhor. O dia do Senhor. O dia do Senhor. É isso que Joel está falando. O dia que ele virá, então, para a guerra do Armagedon. Glória a Deus. Posso fazer uma oração, irmão? Pode. Isso, tá bom, irmão. Graças a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos, então. Vamos ficar de pé, então, irmãos? Vamos glorificar o nome do Senhor por isso. Eu não quero entrar em mais detalhes, porque às vezes é difícil explicar, irmãos. A escatologia é bem complexa. Exige bastante explicação. Mas o Senhor realmente é maravilhoso. Os irmãos, deu para os irmãos terem uma ideia panorâmica, como classificar e interpretar o livro do profeta Joel. Então, nesse sentido do dia da vingança do Senhor. Lembrando, irmãos, dia da vingança do Senhor não é um dia somente. Não é um dia de 24 horas. É um período pequeno
em que o Senhor virá, e nesse tempo não pode ser mais que um dia literal, mas toda a terra, todo o homem, todo olho verá. Será um acontecimento que todos verão e os homens se apavorarão, tá? Será coisa gloriosa, coisa extraordinária. Ok, irmãos? Já está se falando hoje, eu estava lembrando que os americanos, então, liberaram imagens de um possível OVNI, né? Um possível objeto estranho no céu. E o Mateus 24 fala de sinais no céu, sinais na terra e no céu, tá, irmãos? Um dos sinais no céu será a entrada na Nova Jerusalém no céu. Tem uma notícia um pouco oculta sobre isso, irmãos, que fala que está vindo um grande meteoro que vai se chocar com a terra. Eles não divulgaram o ano, não divulgaram o tamanho, para não alarmar os habitantes da terra. Quantos já ouviram essa notícia? Quantos ouviram? Irmãos, é a Nova Jerusalém que está vindo. Amém? Nem todos os irmãos creram. Ela já está vindo, irmãos. A Nova Jerusalém já está vindo. Aleluia! Quando ela chegar próxima à terra, a igreja será arrebatada para ela. Aleluia! Antes de 7 anos. Quando ela for arrebatada para a Nova Jerusalém, ela continuará vindo. Quando acontecerá o dia do Senhor, haverá um grande estrondo na atmosfera terrestre. Os homens acharão que é um meteoro. Haverá fogo. Haverá um grande terremoto. Será o maior terremoto em que todas as ilhas desaparecerão quando a cidade entrar na atmosfera terrestre. As ilhas desaparecerão. Os montes também desaparecerão nesse dia. Será um evento extraordinário, catastrófico na terra. E os homens pensarão que será o fim do mundo. Mas não, será a Nova Jerusalém entrando. Aleluia! Glória a Deus nas regiões celestiais. Glória a Deus. E aí sim, todo olho verá o Senhor juntamente com a sua igreja saindo da cidade. Porque nesse dia os olhos espirituais dos homens serão abertos. E eles verão os salvos saindo da cidade, vindo para essa grande batalha contra o exército do anticristo e seus demônios. Aleluia. Você quer fazer parte? Aleluia. Desse grande exército do Senhor? Amém? Nós temos essa oportunidade, irmãos. Nem todos terão essa oportunidade. Mas nós temos. Aleluia. Hoje nós temos essa oportunidade. Glória a Deus. Por isso, profecia de Joel 1:3, o profeta diz, olha, vossos filhos anunciai a vossos filhos, que anunciai a vossos filhos, uma geração anunciando a outra geração. Aleluia. Para quê? Para que nós escapamos desse dia. O dia da ira do Senhor sobre os homens da terra. Glória a Deus. Está perto, irmãos. Mais perto de que talvez muitos de nós possamos imaginar. Lembrando, irmãos, que Pedro diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Então, sabemos que o tempo para Deus não é como o nosso tempo. Aquilo que para nós pode ser tardio, para Deus não. Deus nunca chega nem adiantado, nem atrasado, Ele sempre chega na hora certa. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude mais do que nunca, que estejamos despertados para esses acontecimentos. Lembrando, irmãos, Apocalipse 1:3 diz, bem-aventurado os que lerem, os que ouvem e os que guardam as palavras desta profecia. É lícito estudar escatologia, irmãos? É. É bom estudar escatologia? É, porque é isso que o livro do Apocalipse diz. Só de ler a profecia nós já somos mais do que felizes, já somos bem-aventurados. E ainda, se ouvirmos, também somos bem-aventurados, e se guardarmos mais ainda, porque nós podemos ser participantes dessa profecia. Glória a Deus. Tem gente que pensa que o céu é um lugar pacato, sem graça, né? Um lugar branco, de nuvem e que ninguém faz nada. Não, irmãos, a Bíblia está mostrando que não. Você sabe o que você vai fazer depois das bodas do Cordeiro? Você vai ter uma guerra para você lutar. Aleluia. Você vai ajudar o Senhor a limpar essa terra. Aleluia. Dos demônios, eles serão vencidos nesse dia em nome de Jesus. É isso que Paulo estava dizendo em Efésios 6:10 em diante. Glória a Deus. E nós vamos limpar das regiões celestiais o lugar que hoje está ocupado pelos demônios, mas que pertence à igreja. Aleluia. É lá a nossa moradia, nos lugares celestiais.
Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, queremos somente glorificar o Seu nome, Pai, pela bendita, poderosa e gloriosa palavra do Senhor. A Sua palavra é maravilhosa, a Sua palavra é grandiosa, poderosa, Senhor. A Sua palavra alegra nosso coração, Senhor, pelas promessas do Senhor, Pai, que são grandiosas, que ultrapassam a nossa capacidade mental de entender. Foi por isso que Paulo disse que no céu ele viu coisas inefáveis, que não eram listas falar, Senhor, porque muitos não acreditariam na grandeza e na glória que o Senhor espera por nós, Senhor. O Senhor foi preparar algo glorioso, maravilhoso, Senhor. O Senhor quer fazer de nós um reino de sacerdotes e de reis espirituais para reinarmos com o Senhor. Aleluia. Para todo sempre, junto com o Senhor, ao lado do Senhor, Pai. Ajuda-nos a entendermos a grandeza da Tua palavra, Senhor, a grandeza da profecia do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, que possamos ter mais, Senhor, gozo, alegria, prazer, Senhor, aleluia, e desejo de ler, de aprender a Tua palavra, Senhor, porque ela é como um pão ao faminto, aleluia, que sacia a nossa alma, que renova a nossa esperança, aleluia, é ela, Senhor, que alimenta a nossa fé. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, cremos que saímos abençoados nessa noite, pelo poder da palavra dita do Senhor, aleluia, nessa noite nós oramos, agradecemos, Pai, porque o Senhor fez bem viva a esperança, aleluia, e a palavra do Senhor sobre nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, irmãos. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Quantos irmãos, um dia de sol bem quente, irmão, você encarou o sol assim, e a gente ficou meio cego, meio ofuscado assim, e a gente, nossa, como está forte esse sol. E agora eu descobri hoje, irmãos, que ele vai ficar fraco para mim. Para nós. Só para mim, irmãos? Nós seremos mais fortes que o sol, irmãos. Que maravilha. Amém, queridos? Muito Deus abençoe os irmãos. Queridos, vamos dar o aviso. Quarta-feira, queridos, nós temos então o nosso culto. Avisamos a todos que estão nos ouvindo na live. Quarta temos o nosso culto. Convidamos o nosso pastor, ex-pastor Josias, que vai estar pregando, vai chegar um pouquinho atrasado, porque o horário dele agora é até às 8, então ele chega em casa às 8 vai vir para cá pregar para nós. E os irmãos são todos bem-vindos, anote o seu nome para nós vir adorar o Senhor, tá, queridos? Um segundo aviso, Deus tocou no nosso coração, irmãos, justamente para ir morar no céu, nós precisamos buscar Deus, orar. Então Deus nos tocou no coração, o nosso pastor abraçou a causa, está junto com nós. Nós então temos montando um coral, um ciclo de oração de homens, ciclo de oração, homens em ação, Bíblia na mão e joelho no chão. Sexta-feira agora, queridos, nós vamos ter o primeiro culto de oração, desse ciclo de oração, com o propósito de nós buscar Deus e brilhar cada vez mais do que o sol até, para ir morar no céu e aguardar Jesus. Só na oração, queridos. Então, o primeiro propósito é orar, não tem outro objetivo. É orar para nós diminuir e o Senhor crescer na nossa vida. E o segundo propósito, nós queremos nesse coral de ciclo de oração de homens, montar um coral de homens também. Vai ser um coral muito bonito, que vai somar com todos os departamentos da igreja, esse coral. E o terceiro propósito, eu vi um trabalho muito lindo dos irmãos ali no Rio de Janeiro, que um coral de homens, irmãos, bradando com muita força, eles saíram nas ruas, nos balados assim, e passavam na frente das lojas e gritavam, tudo num tom só: Jesus te ama, abençoa essa loja, abençoa a sua vida, e as pessoas ficavam maravilhadas e chorando, irmãos. É o terceiro propósito, mas depois que nós orar muito, amém, irmãos, e fazer um coral de homens. Então eu estou convidando, sexta-feira às 8 horas,
todos os homens que eu já falei, que estão nos ouvindo, que já deram o seu nome para nós ingressar junto nesse coral de homens. Sexta-feira venha para nós orar junto e para nós ver qual é o dia que todos, a maioria podem estar junto. E aqueles que eu não falei, seu pai manda um recado para eles, se ele não estiver nos ouvindo, que ele está no coral também. E aqueles que eu não falei, e você quer entrar nesse coral, queridos, é o coral de homens do Colina, para nós ser cheio do poder de Deus e ganhar almas para o Senhor. Amém, queridos? Então, Deus abençoe, em nome de Jesus.